Antes de você tomar o seu assento, olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: é hoje. Deus vai falar com você mais uma vez. Agora você pode se assentar aí por alguns minutos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é maravilhoso. Ele é poderoso. Nosso Deus, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. O nosso Deus, Ele é poderoso. E hoje é o Dia Internacional da Mulher. Parabéns para você, mulher. Louvado seja Deus. Antes de iniciar aqui a mensagem, eu quero ler aqui um poema que eu achei muito lindo e eu quero compartilhar em homenagem a você, mulher. Diz assim: mulheres, dotada de mãos suaves e ternas, que aconchegam e dão carinho, porém ao mesmo tempo firmes para transmitir segurança na hora certa. Mulheres dotadas de olhos brilhantes, olhos que fitam com doçura, olhos que transmitem o que está guardado dentro da sua alma, olhos que não sabem mentir. Mulheres dotadas de lábios delicados, lábios que falam de Deus, sobre o universo e de toda a criação. Lábios que cantam poemas sobre a vida, lábios que são as portas que deixam escapar a verdadeira voz do amor. Mulheres que demonstram seu sofrimento da forma sincera e humana que existe, mas que também não conseguem esconder quando estão completamente felizes. Mulheres que sentem orgulho de serem mulheres, mesmo sabendo todos os riscos que correm pelo fato de serem mulheres. Mara Chen. Deus abençoe a sua vida, mulheres. Louvado seja Deus. Pode colocar o tema da mensagem aí? E hoje eu trouxe um slide personalizado em homenagem a você, mulher. Nós vamos falar de uma mulher da Bíblia, mas eu não vou pregar para as mulheres, eu vou pregar para a igreja. E as mulheres também fazem parte da igreja. Então fica ligado aí no que Deus quer falar com você. Fé, a chave para a salvação. Talvez você pode pensar que eu vou pregar sobre Efésios, a salvação vem pela fé, né, esse texto que é muito conhecido, mas eu quero ler aqui nessa manhã Hebreus 11, versículo 6, está aí no slide, pode passar. Olha só o que esse texto nos diz, preste bem atenção. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É muito profundo esse texto, né? Mas olha só que interessante, Josué capítulo 6, versículo 17. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Eu comecei a meditar na Bíblia e eu comecei a olhar alguns personagens, alguns homens e mulheres de Deus que o próprio Deus levanta
e para que sejam pessoas usadas por Ele, para que a salvação chegasse até mim, até você, nos dias de hoje. E aí quando eu comecei a pensar em alguns nomes, é automático, quando você fala de um nome, você associa o ofício. Eu vou falar aqui um nome, talvez você já vai lembrar. Quando eu falo de Esther, você lembra do quê? Da rainha. Né? Quando eu falo de Davi, ainda moço, você lembra do pastor de ovelhas. Olha que interessante. Quando eu falo de Neemias, você lembra do quê? Da reconstrução dos muros, de um construtor, não é isso? Você está entendendo o que eu quero dizer aqui nessa manhã? Quando eu falo de José, o pai de Jesus, você lembra do quê? O carpinteiro batendo a porta. Você lembra de José, o carpinteiro? Quando eu falo de Herodes, você lembra de quem? Do rei. E quando fala de Raabe? Algumas Bíblias dizem a meretriz, né? Para não dizer a prostituta, né? Mas olha que interessante o que Deus ele falou comigo, né? O nome de Raabe, ele está relacionado à prostituição. O nome de Raabe, quando nós começamos a olhar, Deus ele não faz mistério, Deus ele não procura ali um adjetivo para tentar ocultar quem era Raabe. Aonde você vê o nome dela vai fazer menção, a meretriz, a prostituta. Está lá dizendo sobre isso. E é muito interessante isso, porque ele não faz nenhuma tentativa de encobrir. Quando nós olhamos em Josué capítulo 2, se você quiser entender essa história, no Josué capítulo 2, do 1 ao 24, você vai entender um pouco desse contexto todo que está aí. Ela é identificada como uma prostituta chamada Raabe. Depois, se você for lá em Josué, no capítulo 6, no versículo 17, e também no 25, é mencionado do mesmo jeito. Você vai ver o nome dela citado na Bíblia 5 vezes. Só que é interessante o que Deus ele me chamou a atenção, que no Novo Testamento, nós vemos o nome dela sendo mencionado também. Mas nós vemos Deus ele se referindo a duas situações. E a primeira situação, pode dar um clique aí. Deus ele usa o nome dela para falar sobre fé. Nós vemos Raabe na galeria da fé. Olha só que interessante, uma prostituta devido a uma atitude, ela foi colocada na galeria da fé em Hebreus 11. E ali diz, olha, pela fé, Raabe, aí já fala meretriz, mas é prostituta, é a mesma coisa. Não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E depois nós vemos lá em Tiago, pode passar aí também, no 2:25, nós vemos uma outra situação, agora falando sobre obras. E olha o que Tiago diz, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Olha que interessante, eu fico aqui imaginando que talvez Raabe, ela em um determinado momento, por ser uma prostituta, aí eu teria que ter mais tempo para falar um pouco na antiga aliança, como que a lei tratava uma prostituta. Mas eu fico imaginando Raabe com esse ofício, ela era muito conhecida, porque se você começar a ler lá Josué capítulo 2, você vai ver que ela mora na porta da cidade. E não teve muito trabalho para os espias encontrar ela. Raabe morava na porta da cidade, bem próximo aos muros. E eu fico imaginando que essa mulher, ela deve ter passado por inúmeros preconceitos. Eu fico imaginando essa mulher, ela sendo desprezada talvez por a maior parte das mulheres e amada também por a maior parte dos homens. Amada no bom sentido, procurada. Mas eu acredito que, falando de Raabe e Deus, talvez as esperanças delas já tinham se enfraquecido. Talvez Raabe já pensou, olha, para mim não tem mais jeito. Isso é eu conjecturando, eu pensando, eu começando a ler esse texto, né? Mas eu aprendi algo, Deus ele falou algo profundo comigo. Deus ele falou que ele pode transformar a vergonha em glória.
Sabe o que eu quero dizer nessa manhã? Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual situação você vive, eu não sei qual é o teu relacionamento com Deus. Talvez você chegou aqui e a sua vida está toda desajeitada. Ei, eu quero falar algo para você no meio dessa bagunça, que Deus vai fazer uma grande obra, que Deus ele vai começar a reorganizar, a colocar as coisas no lugar e a fazer com que realmente a tua vida se torne uma vida poderosa na presença dEle. Porque talvez se fosse olhar para a história de Jericó, poderia olhar para todo mundo naquela cidade. Mas ninguém ali naquela cidade, com certeza eu creio nisso, ninguém olharia para Raabe e ia falar, olha, essa aí é quem vai ser usada por Deus para fazer uma grande obra neste lugar. Talvez as pessoas olhem para você e digam, olha, esse aí não vai dar para nada. Eu quero dizer algo para você, você é um forte candidato a se tornar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um profeta, uma profetisa, alguém tremendamente usado por Ele. Só que é necessário a fé. O registro bíblico, ele não nos dá muito detalhe sobre Raabe. Sabemos que ela morava em Jericó, perto do muro da cidade. Ela era evidentemente bem conhecida por todos da cidade, pois os dois espias não tiveram dificuldade em identificar a sua casa. E o rei de Jericó sabia quem era ela e onde ela morava. Mas, e também aqui muitas coisas que nós não sabemos. Se nós formos parar para analisar, nós não sabemos o que levou Raabe à prostituição. Nós não sabemos por que ela praticava isso. Se ela perdeu o marido ou se ela nunca teve. Se era um demônio, porque hoje tudo é demônio, né? Traiu o marido, é o demônio da prostituição. É o espírito da Raabe desviada que pegou ela. Da Raabe não convertida, não é assim? Tudo a gente diaboliza, né? Nada é caráter, nada é falta de temor, nada é pecado, né? Tudo é o diabo. Né? Só o diabo que peca, né? Nós não pecamos, nós somos justificados. Mas deixa isso para lá, isso é para uma outra oportunidade. Nós não sabemos como ela foi criada, né? Nós não temos muita informação. Com tudo isso, Raabe, de forma surpreendente, ela é mencionada na Bíblia, na galeria da fé, como nós lemos aqui em Hebreus. E o seu nome está relacionado, olha só, o time que a Raabe entrou. Olha só o time, ela entrou no time de Abel, de Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, Moisés. Ela está lá, irmão, é uma meretriz. É muito forte isso. É muito realmente algo que quando eu comecei a meditar nesse texto, eu me lembro que logo, uma época eu estive lá no desafio junto com o Márcio, até com o pastor Claudinei, ministrando num culto de domingo, e Deus havia me dado uma palavra, e eu ministrei lá também sobre a história de Raabe há muitos anos atrás, sobre a fé que nos leva a um lugar de honra. E toda vez que eu leio esse texto, eu vejo como Deus honrou a vida dessa mulher, por uma atitude. E essa atitude foi de fé, e a fé levou ela a executar uma obra, e essa obra salvou toda a tua família, e colocou ela nessa posição. E eu quero aqui nessa manhã compartilhar algumas coisas que o Senhor falou comigo que eu aprendo com esse texto. E a primeira delas é essa, pode dar mais um clique aí. Deus, ele pode trabalhar com o improvável. Deus, ele pode trabalhar com o improvável, e eu creio que o maior prazer de Deus é pegar aqueles que não são, para transformar nos que são, é pegar as coisas loucas desse mundo, para confundir com as sábias, é olhar para aquela pessoa e falar, ei, esse povo não está vendo nada, porque realmente não tem nada para se ver, mas algo que eu estou gerando dentro dele, algo que eu estou gerando dentro dela, vai causar um impacto aonde ele chegar, aonde ela chegar, porque é um vaso que eu escolhi, é alguém precioso para mim, é assim que Deus ele olha para mim e para você. Porque quando eu comecei a meditar nesse texto, por isso que eu disse que eu não vou pregar somente para as mulheres. Eu me olhei no espelho e falei quem eu era. E parece que o espelho ele entendeu, ele fez o espelho meu. E eu comecei a ver quem eu era. A minha vida como era.
o estilo de vida que eu vivia, onde eu andava, o que eu fazia. E eu comecei a glorificar o nome do Senhor. Eu falei, Jesus, obrigado, porque o Senhor me alcançou, o Senhor me transformou. Já são 10 anos, nós vamos fazer, eu e minha esposa, a minha família vai fazer 10 anos em outubro deste ano, porque nós chegamos em outubro de 2010 nessa igreja. Vai fazer 10 anos que o Senhor nos separou, nos escolheu, nos chamou, nos resgatou, nos tirou do pecado e nos deu uma nova vida. E eu comecei a glorificar o nome do Senhor. Eu falei, eu era um perdido. Deus, Ele me curou. Deus fez uma obra extraordinária na minha vida. Irmãos, Ele não me curou só da depressão, como muitos sabem, da esterilidade. Não, Ele me curou de traumas. Ele me curou de coisas que eu nem imaginava que eram isso, essas coisas que me levavam para a vida que eu estava. Deus, Ele começou a trabalhar na minha família. Deus começou a me dar ministério. Eu chegava nessa igreja e eu via os irmãos pregando, eu olhava para o André, eu olhava para o pastor, eu olhava para o pastor Claudinei, eu olhava para os homens de Deus que Deus colocava aqui, eu falava, mas Senhor, será que um dia eu vou conseguir pelo menos falar um versículo? Nem eu acreditava em mim mesmo. Mas o Senhor, Ele fez uma obra na minha vida, e eu quero dizer algo para você nessa manhã, não é diferente da tua. Talvez você está na igreja também há 10 anos, olha Lucas, eu estou até 10 anos na igreja e nada disso aconteceu. Eu quero dizer algo para você, como eu disse antes de você sentar, hoje é o dia que o Senhor vai pegar a tua vergonha e vai produzir uma grande glória, e essa glória é para o nome dEle. Talvez você está preocupado, eu não estou vendo nada. Eu quero te convidar a abrir os teus olhos espirituais. O Espírito Santo vai abrir a tua visão e você vai enxergar onde Deus quer te colocar nessa manhã. Deus, Ele pode trabalhar com o improvável. E eu comecei a olhar para a Bíblia. Comecei a ver, e o primeiro que eu vi foi Moisés, um gago. Deus pega Moisés no meio da sua limitação e transforma ele num instrumento de libertação da escravidão do povo lá do Egito para a terra prometida. E um detalhe, carrega o irmão dele ainda, Arão, e fala, e esse aí, ó, eu falo com você face a face, e esse aí vai falar com o povo. Eu comecei a ver mais exemplos, eu vejo a própria situação que depois acontece na vida de Moisés, e Deus leva ele lá no monte e fala, olha, eu vou te mostrar a terra, você vai ver a terra que eu prometi, você vai ver que eu não estava de conversa fiada não, Moisés. E Deus leva ele lá no monte e mostra para ele, fala, tá vendo lá, ó, é lá que o povo vai entrar, só que agora você vai levantar Josué, e agora é Josué que vai atravessar com o povo. Irmãos, quem era Josué? Filho de Num, é o que a Bíblia diz. Quem era Num? Não sei. Talvez, irmãos, as pessoas olham para você, que hoje tem muito isso. É que parece que não, é porque a minha vida pregressa judiou, mas eu sou um menino novo. Eu só tenho apenas, é isso aí, 34 anos. Mas talvez as pessoas olhem para você e falem assim, quem é você? Quem é esse aí? Quantas vezes eu não ouvi? Quem é esse aí? Chegou agora na igreja? Quem é esse aí? Os jovens têm essa fala, os jovens têm esse jargão. Jogou com quem? Jogou na onde? Que camisa que vestiu? Eu quero falar, eu vestia de Cristo, irmãos, e eu cheguei na reserva, mas ele me põe de titular, e a primeira oportunidade foi golaço, porque o Espírito Santo tomou conta da minha vida. Talvez as pessoas olhem para você e falem, quem é você? Eu quero dizer algo para você nessa noite, você é filho, você é escolhido, você é escolhida, você é separado do Senhor para uma grande obra nessa terra. Quando nós olhamos Davi, se tivesse tempo de falar de Davi, pô, Jessé, meu, não esse Jessé aqui, esse é top também.
Mas o Jessé, o pai de Davi, meu, pô, ele pegou os melhores, mano. Ó, faz uma filha e outra, é por ordem dos mais top. E os caras vão entrando na sala, e o profeta Samuel olhando, e os olhos dele brilhavam. Nossa, esse aí é puro suco, whey protein, ó, o cara tá saradão, é esse aí, olha. Esse aí dá 2 do Saul, Saul era bom, mas esse... E nada, e Deus não deixe seus olhos te enganar. Passa todos, e aí Deus olha, e o Samuel fala, mas Deus, passou todo mundo. Não, pergunta se não está faltando alguém. Mas Jessé, cadê? Está todos aqui? Ai, esqueci. Rapaz, eu esqueci. Tem um lá, está lá cuidando das ovelhas lá. Irmão, talvez você está achando que você está esquecido aqui no meio do pasto de Jesus. Eu quero dizer, os olhos do Senhor contemplam os bons e os maus. Ele tem olhado para mim e para você. E hoje, nessa manhã, Ele deve ter dado um mega ultra zoom espiritual. E olhado para a tua vida e falado, é hoje, é agora que eu vou levantar ele, eu vou levantar ela para uma obra. Chega Davi lá, fedendo a ovelha, pasto, sei lá. Mas eu fico imaginando, se ele estava lá, ele não ia estar cheirando tchuanchu VIP. Lógico que não, ele ia estar cheirando a ovelha, pasto, a dejetos dos bichos. E quando ele chega, o profeta diz, olha, tá aí agora, nós vamos ungir. Esse mesmo Davi, um pouco mais à frente, Deus dá a visão para ele, vai construir um templo, ele arrecada tudo. Ele tem todo o material, ele planejou toda a obra, está tudo arquitetado. Deus fala, não, agora é o teu filho que vai fazer. Sabe o que eu quero dizer para você nessa manhã? Talvez você ainda não entendeu. Com toda a improbabilidade que talvez você acha que você tenha, Deus ele vai te levantar nessa manhã só para o começo da obra que Ele vai fazer através das tuas gerações. Através das tuas gerações. Talvez Deus não vá concluir tudo através da tua vida, mas você vai ser usado como start, como início para aquilo que Deus ele quer fazer na minha e na tua casa, em nome de Jesus. Agora você imagina você na caminhada, na pegada, firme e forte, igual Elias, põendo o dedo na cara do rei Acabe e tudo. O cara era o profeta, o cara da vez. O líder de uma escola de profeta. Aí Deus fala para ele, ó, agora você vai ali numa cidade ali, e um detalhe, é uma viúva que vai alimentar você. É complicado porque não dá muito tempo de falar, mas só para você entender, uma viúva no Velho Testamento, irmãos, ela não tinha nada. Era certo que você ia chegar lá sem encontrar necessidade. Se ela tivesse um filho, ainda lá, mas ela estava lá com um negocinho de nada lá para fazer, ela e o filho lá e depois morrer. E por aí vai. Jesus. Os discípulos chegam desesperados, mestre. Pedrão chega lá, mestre, o bagulho tá louco, mestre. Porque nós já passou da reservista já e os caras estão pedindo imposto. E nós não tem um pau para dar no gato. Calma, filho, vai lá. Vai ali no mar, você não é pescador? Você não é o cara das redes? Você não é o cara do terra da gente? Joga e pega os baratos e aparece na televisão. Estou trazendo aqui na linguagem de hoje, para não ficar tão maçante. Mas Jesus falou para ele, vai lá no mar, pesca o peixe lá, e dentro do peixe, lá na goela dele, você enfia a mão assim, ó, vai ter uma moeda. Aí você dá o meu e o seu ainda e glorifica o nome do Senhor. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Que nessa caminhada talvez os seus recursos vão acabar, mas a sua fé não pode acabar, porque aí o Espírito fala no ponto, você obedece e faz e a provisão vem, porque esse ano é o ano da provisão, na minha e na tua vida. 2020 é o ano da provisão de Deus para nós. Lucas, eu não vi nada, fica tranquilo, só abre, fica com o ponto. Não perde o ponto que ele vai falar. Ele vai te dar a direção, ele vai mudar a tua história. Nós temos visto aqui testemunhos poderosos do que Deus está fazendo, irmãos. E aqui o que Deus fala, Ele cumpre. Porque Ele tem interesse nessa obra, Ele tem interesse na minha e na tua vida. Mas vamos lá, senão não vai dar tempo. Passa para o segundo. A salvação de Deus alcança todos os pecadores. A salvação, ela alcança todo mundo.
Essa história, ela nos ensina que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Mesmo no meio de julgamento, Deus Ele estende a sua mão para salvar uma prostituta que se volta para Ele com fé. Depois você lê lá a história de Josué, do 1 ao 24, no capítulo 2. Você vai ver que esses espias chegam na casa dela. Ela poderia, talvez, igual alguns de nós, eu e você, se esconder na hora que o problema vem. Porque os caras eram problema, os caras estavam espiando a terra para acabar com tudo. Os caras iam chegar em Jericó e iam destruir Jericó. Era um decreto de Deus destruir aquela cidade. E ela já estava na porta da cidade, localizada na porta da cidade. Ela poderia ter dado um bonde nos caras e falado, ó, procura outra casa aí. E ter vazado. Ela já estava na porta mesmo e ido embora. Mas ela falou, não, entra aqui. Ela acolheu, colocou os caras lá no esconderijo. O povo vem procurar, ela diz, olha, eles passaram mesmo, mas partiu. Depois ela coloca um lenço lá, faz uma corda de lençol. Uma outra hora eu prego sobre essa corda de lençol, você vai entender um pouco mais. E ela só faz um pedido para eles, olha, eu sei que vocês vão voltar e vai acabar com tudo. Mas preserva a minha vida, preserva a minha família. E aqueles espias fazem um pacto com ela. Eles falam, olha, se no dia que nós voltarmos, a sua família estiver aqui, todo mundo estiver aqui, nós vamos honrar. E se você não nos denunciar, nós vamos honrar esse compromisso com você. Agora, se nós chegarmos aqui, o lençol não tiver, sua família não tiver, e você tiver nos delatado, nós não temos culpa da sua morte. Isso é profundo, irmãos. E quando eles chegam lá, eles voltam, está todo mundo lá. Se você for um pouquinho mais para frente, lá em Josué capítulo 6, você vai ver o desfecho dessa história. Que história poderosa, que história maravilhosa que Deus faz. E aí eu começo a meditar, isso eu não coloquei lá, mas Deus falou muito comigo sobre Romanos capítulo 5, do 20 ao 21. Onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Salvador. Sabe o que eu quero falar para você nessa manhã? Que talvez ainda você não entendeu, mas por favor, enche o teu pulmão aí, para você dar um glória a Deus. Eu e você, nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, irmãos. Nós somos falhos, nós erramos, a nossa carne grita. Por isso que quando eu assumi aqui, eu falei, Senhor, eu não posso viver sem Ti, porque se Deus sair da minha vida, eu volto a ser pior do que eu era. Mas eu quero dizer algo para você. Deus, Ele olha para toda essa podridão, essa sujeira que está dentro de mim e de você, e sabe o que Ele faz? Ele manda porção de graça, e essa graça vem, ela toma o nosso ser, superabunda, e gera nova vida, e gera novas oportunidades, novas condições, para nós termos a nossa vida transformada. É isso que Deus Ele faz na vida daqueles que creem na Tua palavra. Ele sustenta, Ele traz o refrigério. O diabo vai acusando e Deus vai mostrando promessa. O diabo ele vai acusando e Deus vai liberando graça, vai liberando favor. O diabo ele vai oprimindo e Deus vai enviando anjos para acampar ao nosso redor, para que o leão, como diz a Bíblia, o diabo não venha e nos consuma. Mas é preciso ter fé. É preciso acreditar, irmãos. Nos dias de hoje, se você fosse a Raabe, ou o Raabe, você ficaria lá aguardando? Quando você ouvisse os rumores daquele exército chegando? Às vezes, irmão, a primeira adversidade que vem, a gente pula fora do barco. Mas a minha oração nessa manhã, sabe qual que é? É que o Espírito Santo ele desça com fogo mesmo e pegue bem no barco, queime todos os barcos, para eu e você não voltar para trás, nós avançarmos e prosseguirmos e herdarmos a promessa do Senhor. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça.
Deus, ele não tem parte com o pecado, não é isso que esse texto diz. Eu já ministrei sobre isso. Não é que Deus, ele ama o pecado, ele valoriza o pecado. Deus, ele não dá crédito para as obras do diabo. Por isso que a graça dele superabunda, para mostrar que o poder de Deus é maior do que o pecado, o poder de Deus é maior do que o diabo na minha e na tua vida. Por isso que superabunda. Não é porque nós merecemos, não. É graça. É um favor que eu e você não merece, mas que é para glorificar o nome dele, para exaltar a ele, dizer que ele é maior do que tudo e todos. Esse é o nosso Deus. Por isso que a fé, ela é a chave para a salvação. Porque se você não tiver fé, não tiver convicção, a primeira seta que o diabo lança, você toma para a tua vida, e isso destrói toda a tua casa, a tua família. Por isso que tem pessoas perecendo, líderes perecendo, pastores perecendo. Sabe por quê? Porque essa convicção, ela está reduzindo, ela está diminuindo. A fé, ela está realmente reduzindo. E nós vamos entender um pouco o que é que alimenta a fé. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Pode colocar o 3 aí. A promessa de Deus é para todos os povos. Raabe, ela era uma estrangeira. Ela era uma gentia, ela era criada numa religião pagã. Alguns dizem que ela era cananeia. Como tal, ela não pertencia aos filhos de Israel. E ainda assim, pela fé, ela foi aceita por Deus e pelo seu povo. E quando o grande ataque a Jericó se chegou, ela foi poupada enquanto a cidade ao redor era destruída. Isso é muito forte. E quando eu comecei a olhar para isso, eu comecei a entender a promessa de Deus na vida de Abraão, nosso pai da fé. O que ele diz lá em Gênesis no 12, do 1 ao 3? Ele diz que através dos descendentes de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. Todas as famílias. Ele não falou assim, ó, só a tua geração. Ele falou, através dos teus descendentes, todas as famílias. E isso inclui a minha família. A família de quem que inclui isso, essa promessa? A minha família, a tua família, ela é bendita, sabe por quê? Porque Abraão pagou o preço. Abraão ouviu a voz de Deus, ele era amigo de Deus, ele obedeceu. E eu quero dizer algo para você nessa manhã, se eu e você obedecermos, a nossa casa será bendita, o nosso trabalho será bendito, a nossa vida, aonde nós formos, tudo será bendito, porque as bênçãos do monte Gerezim, Deuteronômio 28, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e obedecer, aí ele começa falando, bendito será, bendito será, bendito será, bendito será, bendito será, tudo que você fizer será bendito. O segredo é obedecer, o segredo é se colocar na brecha. O segredo, irmãos, é acreditar, o plano de Deus não é só para salvar você, é para salvar você sim, mas para te levantar como um grande instrumento, um canal de bênção para a salvação de outras pessoas, para alcançar outras pessoas. A fé, a nossa, ela tem que ser em Cristo Jesus, mas Deus, ele quer levantar eu e você nessa manhã como uma testemunha viva do poder dele, da obra salvadora dele, para alcançar aqueles que estão perdidos ali fora. Porque, irmãos, eu comecei a pensar, se Raabe era o que era e a família dela, era o que então? Quem que era a família de Raabe? Uma decisão sua hoje pode mudar a história de toda a tua família, irmãos. De toda a tua família, irmãos. De toda a tua família. Irmãos, eu vou falar algo aqui, mas com muito temor de Deus. Algo que é poderoso, irmãos. Minha mãe, ela não serve a Cristo. Minha mãe, ela não serve a Cristo. Mas eu creio em algo. Deus, ele vai fazer uma grande obra. Ele já começou na vida da minha mãe, na vida do meu pai. E é algo lindo, irmãos. Nós fizemos uma rifa aqui e não deu certo. O pastor falou aqui no Tadel, tudo. Nós tivemos aí o compromisso de restituir os valores daqueles que nos ajudaram. E aí o veículo que nós vamos rifar, nós vamos vender. Glória a Deus, aleluia. E minha mãe comprou um número. E eu fui devolver o dinheiro para ela. Ela falou assim, filho, faz o seguinte.
Pega a metade e dá lá na sua igreja e a outra metade eu vou dar na minha, porque esse dinheiro aí já era para abençoar a obra do Senhor. Isso é fé, irmãos. Eu não estou falando que isso é salvação, não. Mas eu creio que é o processo. É o começo daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Deus vai proporcionar, daquilo que Deus, ela nem sabe. Mas eu já sei de tudo. Eu falei, eita Jesus, o Senhor já está começando já. Uma vez eu trouxe ela aqui na igreja. Primeira coisa que ela me perguntou quando ela entrou na porta, ela falou assim, como é que funciona aqui um negócio para ofertar? Eu falei, ué mãe, é no envelope ali não, porque se está na casa de Deus tem que dar. E às vezes, irmão, nós estamos aqui e eu vou falar para você, hein? Você tem que trazer aqui um coach financeiro, um banqueiro, você tem que trazer um pastor, um profeta. Talvez Jesus tem que descer aqui e às vezes não sai. Mas eu não estou falando isso para te ofender em nome de Jesus. Eu estou falando de fé. A fé é a chave para a salvação. Eu creio que ela já pegou a chave, é a fé, a salvação vai vir. Ela vai abrir a porta, Deus vai fazer o milagre. Eu estou falando isso para edificar a tua vida. Sabe por quê? É o que nós estamos falando, a promessa de Deus é para todos os povos. A tua fé, irmão, ela vai ser a chave para salvar o espírito. A tua fé, ela vai ser a chave para salvar aqueles que estão perdidos, drogada, prostituta. A tua fé, irmãos, ela vai ser a chave de transformação do teu bairro, da tua rua, até mesmo da tua casa. O segredo está na fé, a gente precisa crer. Ah, Lucas, mas eu não vejo nada, é só briga, é só problema. É fé, irmão. O que é a fé? É a certeza do que a fé? Diz lá em Hebreus, nesse texto 11. É a certeza do quê? Das coisas? E a prova? É isso aí, irmão. A luta está aí, você só vê luta. Ei, eu quero dizer algo, tenha a fé que Deus vai mostrar para você além dessas lutas. Deus vai mostrar o sobrenatural. E eu quero aqui ler o último tópico. O plano de Deus revela sempre a sua glória. E aí você pode ficar perguntando, e o que aconteceu com Raabe após a queda de Jericó? Olha que interessante, depois você pode ir lá em Mateus capítulo 1, você vai entender um pouco. Ela se casou com um homem chamado Salmão, e junto eles tiveram um filho chamado Boaz, cujo nome aparece lá no livro de Ruth. Ele deu à luz a Obed, pai de Jessé, que é o pai de Davi, que se tornou rei de Israel. Centenas de anos mais tarde, o nome Raabe aparece lá na primeira página do Novo Testamento, no capítulo 1, lá no versículo 5 e 6. Você vai ver que ela está lá na genealogia de Jesus Cristo. Você vai ver que ela está lá dentro do povo que veio toda a linhagem até Jesus Cristo, irmão. E sabe o que eu quero dizer algo para você? Eu vou pegar um gancho aqui de um sermão que o pastor compartilhou comigo. Essa genealogia, ela não parou, sabe por quê? Se eu e você voltarmos lá atrás, nós vamos ver que a nossa descendência está ligada com aquela. Sabe o que eu quero dizer algo para você? O que essa mulher fez lá atrás, alcançou a minha e a tua vida, porque fazia parte do plano de Deus, para também nos salvar. Para nos transformar, para nos fazer filhos e filhas de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? Talvez você era conhecido como ex-tal, ex-aquele, o ex-tal, mas os teus filhos, as tuas filhas, os teus netos, bisnetos, tataranetos, serão conhecidos como o povo de Deus, como o escolhido do Senhor, os profetas da última hora, os evangelistas que irão transformar essa cidade, esse estado, esse país e o mundo. É isso que eu creio. Daqui 100 anos, quem sou eu? Mas quem serão as minhas gerações? É isso que eu estou preocupado. É com isso que eu estou preocupado, por isso que eu tenho falado para os meus filhos a importância da gente aceitar, de nós aceitarmos o nosso chamado, de entendermos o plano de Deus na nossa vida. Eu não tenho jogado peso na vida deles, não, falando que eles têm que ser.
mas eu tenho mostrado para eles a importância de receberem a promessa de Deus e fazerem a vontade de Deus. Porque às vezes nós reclamamos, o mundo não tem mais jeito, o mundo está errado, olha, o meu filho só vive nisso, só vive naquilo, mas o que é que eu e você como pai temos feito para que eles possam voar na presença do Senhor? Qual é o subsídio que eu e você temos dado? Irmãos, o Igor Siracusa, nós tivemos um tempo precioso aqui no dia do Sky Connection. E eu tive o privilégio, irmãos, eu peguei a rabeira com os jovens, eu peguei um crachá e meti a carteirada. Onde os preleitores estavam, eu estava lá no meio. E aí, é nós, é nós. E eu fiquei lá só para mim pegar de perto a unção. E o Igor, ele falou algo profundo que ele recebeu do Luiz Hermínio lá no Allianz Parque. O Luiz Hermínio falou algo muito profundo para ele, falou assim, olha filho, deixa eu falar uma coisa para você, os nossos antecessores, eles foram levantados para andar. Eles andaram na caminhada do Evangelho. A minha geração, nós somos a geração que corremos. A geração de vocês é a geração que Deus levantou para voar. Ah, você pegou a visão. Deus levantou eu e você para voar. Nós vamos voar voos altos, irmão. Nós vamos alcançar coisas que talvez os nossos antepassados não alcançaram. Mas nós não podemos nos esquecer o que eles fizeram por nós. Talvez, irmãos, ninguém olha para Raabe como uma mulher que está na genealogia de Jesus. Todo mundo lembra dela como a meretriz. Porque onde está o nome dela, Deus faz questão de mencionar. Talvez as pessoas vão te olhar e vão falar, você era o ladrão, o bandido, o mentiroso, a mentirosa, o adúltero, a adúltera, mas eu quero dizer algo para você, o que Deus vai fazer será maior do que isso. Vai ir muito além disso. Vai muito além disso, para a glória de Deus. E o mais interessante, que quando chega em Mateus ali, finalmente ela não aparece mais como uma prostituta. Ela para sempre passa a ser conhecida como Raabe, a filha de Deus. João capítulo 1, versículo 12, mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de ser chamado filho de Deus. Eu quero dizer algo para você nessa manhã. Se eu e você recebermos Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir, nós vamos receber um direito, um título, filho de Deus. Filha de Deus. Você não será mais conhecido por aquilo que as pessoas falam, mas você será conhecido por aquilo que você é em Cristo Jesus. Isso é muito forte, isso é muito profundo. E Deus, quando eu estava meditando, o Senhor me mostrou aqui uma frase, e eu achei essa frase poderosa. Deus, ele trabalha no silêncio. Ele planeja em oculto, mas ele honra em público. Talvez ninguém está vendo nada. Talvez Deus, você olha assim, você fala, meu Deus, não está acontecendo nada. Deus não fala comigo, ele está no silêncio. Talvez ninguém está vendo a obra que Deus está fazendo, talvez nem você mesmo. Mas a honra, irmão, eu vou falar algo para você, irmã. Até aqueles que zombaram de você, até aqueles que não acreditaram em você, não é o sabor de mel, não, para com isso, não. Eles vão glorificar o nome do Senhor junto com você. Eles vão ver a grandeza do nosso Deus. Eles não vão estar na plateia, sabe por quê? Porque tudo isso vai ser em prol da salvação deles, da conversão deles, vai ser a motivação que eles vão ter para também viver aquilo que eu e você vive. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero concluir aqui. Volto lá no texto, Hebreus 11, 31. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque ela acolheu com paz os espias. E a fé de Raabe, ela nos revela 4 coisas. A primeira delas, coragem em receber os espias. A segunda, ousadia para dar proteção a eles. A terceira,
determinação em prosseguir com o seu intento. Raabe queria salvação. E a última ação, proteger a tua família. Ela não estava preocupada só com ela, com a salvação dela, mas ela queria a família dela também envolvida. E aí eu quero finalizar aqui com Tiago, capítulo 2, 18 e o 26. Pode colocar aí, acho que tem aí no slide. Olha o que diz lá o 18. Opa, vamos lá, eu leio aqui. Mas se alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Lembra que eu disse, porque está perecendo, a fé está acabando, é isso e aquilo? Porque falta obras, falta ação, falta determinação, falta coragem, ousadia, trabalho. A obra, ela não salva ninguém, irmãos. Ela não salva ninguém. Mas ela é o combustível da fé. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. A salvação é você crer que Jesus Cristo, Ele morreu no meu e no teu lugar. Mas isso não é o suficiente para te manter salvo. Porque todo aquele que é salvo, ele recebe um chamado. E esse chamado, ele tem que ser executado. Todo aquele que recebe Jesus Cristo, ele recebe uma missão de ir, de ser uma testemunha do poder de Deus. E se ele não fizer isso, se ele não praticar as obras, a fé, a caridade, se ele não praticar aquilo que Deus tem chamado para fazer, a fé dele vai esmorecer. E ele corre um grande risco de perder a sua salvação. Por isso que, quando eu vi a história de Raabe, quando eu olhei para o Novo Testamento, Deus mostra o plano dele completo. Da fé e da obra. Lucas, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que Deus, ele tem um plano na tua vida, isso não é jargão. E esse plano é para uma grande obra.